Olá, meu nome é Eduardo e hoje eu vou simular a análise de um banco de dados, abordar alguns temas sobre análise de dados paramétricos e não paramétricos e os testes que devem ser feitos. Bom, para a nossa discussão de hoje, eu escolhi um banco de dados que eu criei, fictício. Vou explicar brevemente sobre o que se trata. Esse banco de dados, teoricamente, analisa os dados de pacientes de um hospital que desenvolveram câncer de pulmão, comparando com outros pacientes desse hospital que não tiveram câncer de pulmão, e a gente quer ver quais fatores estão ou não associados a maior prevalência de câncer de pulmão. Bom, para mostrar as variáveis que nós dispomos, nós temos a presença ou não de câncer de pulmão, sendo 0 a ausência, 1 presença de câncer de pulmão. Se a pessoa fuma ou não, 0 não fuma, 1 fuma. Se ela toma café todo dia, 0 não toma, 1 toma. Qual é o sexo dela? 0 é masculino, 1 é feminino. E a idade do paciente. Bom, a primeira coisa que a gente faz é pedir uma frequência das variáveis nossas que são dicotômicas. Então, se a pessoa toma café todo dia, é dicotômico. Se ela tem ou não câncer de pulmão, se ela fuma ou não, e se ela é do sexo masculino ou do feminino. Então aqui nós vemos que está bem distribuído se a pessoa toma café todo dia ou não. Câncer de pulmão está exatamente metade, porque esse projeto foi desenvolvido para analisar 50 pacientes com câncer de pulmão e suas prevalências nas outras variáveis e comparar com 50 pacientes que não tiveram câncer de pulmão. Por isso que essas variáveis estão iguais. Se o paciente fuma ou não, e se o paciente é do sexo masculino ou feminino. Como a gente pode ver, a maioria das variáveis aqui está muito bem distribuída. A idade, como é uma variável contínua, a gente vai pedir uma média dela. Vai ver que a média é 64, com um desvio padrão relativamente baixo. Agora, nós vamos passar às análises associativas. É sempre bom a gente parar um pouco para pensar o que pode estar associado com o quê. Bom, na dúvida a gente pede uma lista para dar uma olhada. O que a gente está querendo analisar sempre é o câncer de pulmão, aqui, que é o nosso objetivo. Então, vamos ver se fumar está associado com câncer de pulmão, tomar café todo dia está associado, sexo está associado, a própria idade está associado. Vamos lá um por um. Primeiro, a gente vai analisar 2 para 2. Quando são duas variáveis 2 para 2, ou seja, dicotômico, ter ou não câncer de pulmão, por 2, fumar ou não, a gente vai considerar essa variável como não paramétrica. Uma vez que não faz sentido a gente analisar desvio padrão ou variância dentro de um grupo que é 0, 1. Para a gente fazer análise de parâmetros não paramétricos, a gente vai em tables, que fica aqui. Dentro de tables, a gente vai pedir como fator de exposição fumar e o fator causado o câncer de pulmão. Lembrando que esse estudo é transversal, eu não posso falar por causa de significativo ou não, porque câncer de pulmão causa fumo ou fumo causa câncer de pulmão. Aqui eu só estou vendo se há uma interação entre os dois. Então, assim que eu pedir o tables, a primeira coisa que aparece é essa tabela de resultados. A primeira coisa que eu olho na tabela de resultados vai ser qual que é o valor do P do meu Q quadrado. Lembrando que para eu poder considerar esse valor real, eu tenho que confirmar se tem pelo menos 5 em cada casela. Não é o caso. Aqui eu tenho 4 pessoas só no grupo câncer de pulmão positivo e que não fumam. Nesse caso, em vez de usar o Q quadrado bicaudal, eu vou usar o Fisher Exact, que é o teste exato de Fisher. Bom, o teste exato de Fisher deu um P muito próximo de zero.
tão próximo de zero que a gente nem consegue ver o tão próximo que é. Então a associação foi positiva. O que a gente pode falar por enquanto é que entre os pacientes com câncer de pulmão, a maioria está no subgrupo fumante. Bem, passada essa parte, a gente quer saber quão associado fumar está ao câncer de pulmão e câncer de pulmão está ao fumar. A gente pode ver que tem uma força de associação de odds ratio de 70,64. E a gente vai olhar aqui o intervalo de confiança 19 a 258. Esse intervalo de confiança é enorme. Isso reflete duas coisas. Primeiro, como todo esse intervalo de confiança está acima de 1, quer dizer que é uma associação positiva, com certeza. Que nós podemos considerar, então, que câncer de pulmão e fumar estão associados dentro da nossa amostra. A outra coisa que esse intervalo tão grande fala para a gente, é que muito provavelmente a nossa amostra foi muito pequena, então a gente não conseguiu precisar exatamente onde que está a força de associação. A gente não sabe exatamente quanto entre 19 e 258 está essa associação entre câncer de pulmão e fumar. Então, o que esse 70 está se referindo? Como eu falei em outros vídeos, se você não tem câncer de pulmão, a chance de você estar no grupo de não fumantes é 70 vezes maior, aproximadamente. Então, se você não fumar, ou se eu pegar uma pessoa dentro da minha amostra que é não fumante, a chance dessa pessoa também não ter câncer de pulmão é muito maior, como a gente pode analisar aqui. Então vamos partir para a próxima análise. Vou pedir um table de novo. Agora que eu já descobri isso para fumar, eu quero saber se o sexo tem alguma associação com meu câncer de pulmão. E vou dar um OK. Novamente, eu vou verificar se eu tenho pelo menos 5 em cada uma das minhas caselas. Dessa vez eu tenho. Então eu vou poder considerar o meu teste Q quadrado bicaudal. No caso, o teste Q quadrado bicaudal deu um valor acima de 0,05. O que isso indica para a gente? Que tem 22% de chance da minha amostra ter vindo de uma população homogênea, o que é uma chance muito alta. Então eu não tenho força bastante aqui para refutar a hipótese nula de que não existe associação, então eu não posso falar que câncer de pulmão está associado a sexo, porque esse valor de P foi maior que 0,05. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o valor de P e o intervalo de confiança são coisas que costumam andar juntos. Aqui o intervalo de P deu maior que 0,05. E também o intervalo de confiança passou pelo 1. Ou seja, dentro desse intervalo de confiança eu não soube precisar se a associação é negativa ou positiva. Normalmente quando isso acontece, o valor de P é acima de 0,05. Então, das duas variáveis que a gente analisou, até agora, uma é associação positiva, a outra eu não posso falar se tem uma associação positiva ou negativa. Vamos agora olhar para a idade. Que nem eu tinha mostrado antes, vou pedir um MINS de idade para mostrar novamente. Minha idade está codificada como uma variável contínua. Tem quantos anos as pessoas tinham na época que eu fiz essa minha pesquisa. Eu tenho uma média, a variância e o desvio padrão. Como eu estou tratando de uma variável contínua e eu quero relacioná-la com uma variável categórica, que é desenvolver ou não o câncer de pulmão, usar o Q quadrado já não é mais adequado. Então, vou pedir a técnica de MINS ao invés de tables e colocar aqui no MINS of, eu vou colocar a minha idade, eu vou usar a minha média de idade para cruzar com câncer de pulmão. Essa tabela é ignorável, mas aqui tem o que a gente quer. Então, vamos lá. A pessoa que está no grupo 0 de câncer de pulmão, ou seja, não tem câncer de pulmão, tem uma média de idade de 59 anos, com desvio padrão de 12.
A pessoa que tem câncer de pulmão tem uma média de idade de 68 anos. Então a primeira coisa que a gente pode tirar daqui é que a média de idade do paciente com câncer de pulmão dentro da minha amostra é maior do que a média de idade do paciente sem câncer de pulmão na minha amostra. Todavia, eu não posso falar se essa diferença é significativa. Eu posso falar que ela existe, mas eu não posso falar que ela é estatisticamente significativa até eu olhar os próximos testes. Então vamos fazer isso agora. A primeira dúvida que surge é saber se essa minha idade é uma variável paramétrica ou não paramétrica. Ela cumpre um dos pré-requisitos para ela poder ser paramétrica, que é o fato dela ser uma variável contínua. Então faz sentido analisar ela como paramétrica ou não paramétrica. Mas existe outro pré-requisito muito importante para ela ser uma variável paramétrica, que é ela se distribuir de maneira semelhante a uma curva normal e ela ter uma variância homogênea dentro do seu próprio grupo. O EpiInfo já dá esse teste para a gente de maneira muito rápida, que é o teste de Barley para inequidade dentro das variâncias da população. Uma vantagem do EpiInfo é que ele deixa a gente colar caso a gente esqueça o que o teste de Barley fala. Então, aqui em inglês, um teste de Barley pequeno, um p-valor pequeno do teste de Barley, por exemplo, menor que 0,05, sugere que as variâncias não são homogêneas e que o ANOVA pode não ser apropriado para ser usado. O que ele está falando aqui? Se o P, que a gente vê aqui, for menor que 0,05, a gente não vai poder usar o ANOVA. Por quê? Porque essa variável ela tem uma variância dentro dela muito grande, então ela não é homogênea. Vamos transcrever isso para o que a gente estava falando. Um P maior que 0,05 no teste de Barley, ele indica para a gente que a gente pode considerar essa variável como paramétrica, porque ela não é heterogênea bastante. Um P menor que 0,05 fala que ela é muito heterogênea. Se ela é muito heterogênea, a gente não pode considerá-la paramétrica porque ela não se distribui com uma variância homogênea. Então a gente é obrigado a usar os testes de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis para poder fazer essa análise. Então, no caso, o p-valor foi maior que 0,05, dando respaldo para que a gente possa usar o ANOVA. O teste de ANOVA é um teste paramétrico, o EpiInfo cola para a gente, de inequidade dentro das médias da população. Então, ANOVA significa análise de variância, mas na verdade é uma análise da variância das médias da população. E como eu estou analisando média, por isso que é realmente importante que essa minha variável seja normal. Vamos analisar agora bem especificamente o que eu estou procurando aqui. O valor que a gente está querendo achar é o p-valor. O p-valor aqui deu 0,0002, muito baixo. Isso é ótimo. Ele é menor que 0,05. Se ele é menor que 0,05, então tem argumento bastante para falar que a idade está relacionada com a pessoa ter ou não câncer de pulmão. Bom, eu já sei que ela está relacionada e eu sei que a pessoa, se tem câncer de pulmão, ela em média é mais velha que a pessoa que não tem câncer de pulmão. Prosseguindo na nossa lógica, vamos fazer uma última análise, que é a análise entre tomar café todo dia e desenvolver ou não câncer de pulmão. Novamente, são duas variáveis 2 por 2, 2 por 2. Então a gente vai pedir uma table, porque a gente vai querer o Q quadrado, que é um teste não paramétrico. Então, vamos pegar café todo dia com câncer de pulmão. Bom, de novo, a gente vai confirmar se tem pelo menos 5 em cada uma. Tem, dessa vez. Se tem 5 em cada uma, a gente vai poder usar o Q quadrado bicaudal. Aqui o Q quadrado bicaudal novamente deu significativo, menor que 0,05. Se deu menor que 0,05, eu posso falar que
câncer de pulmão e o uso de café todos os dias estão associados. No caso, a força de associação é de 12,25. Eu vou usar o intervalo de confiança para garantir que essa associação é positiva. Associação positiva de 4,65 a 32,25. Revisando, esse 12,25 está referindo ao grupo 00, sempre o grupo do canto superior esquerdo. Então, se você não tem câncer de pulmão, a chance de você não tomar café todo dia é maior, pelo que a gente pode calcular por aqui. Mas isso levanta uma questão para a gente. Bom, fumar ou não faz sentido estar associado com o câncer de pulmão. Aumento de idade também fisiologicamente faz sentido. Sexo, bom, talvez tenha algum fator e nosso estudo não pegou, é possível. Pode não ser tão fácil de explicar, mas é plenamente possível. Fatores genéticos mudam muito entre homens e mulheres. Agora, e o uso de café diário? Será que tem alguma substância dentro do café que dentro da minha população fez com que eles desenvolvessem mais câncer de pulmão ou não? Bom, isso são várias dúvidas que esse estudo, do jeito que ele foi construído, não vai poder me responder de maneira bem clara. Primeiro porque eu não sei o que veio antes, o consumo de café ou o câncer de pulmão. Ele é um estudo transversal. Mas ainda assim, do jeito que ele foi construído, existe uma maneira de eu descobrir o que está acontecendo. Então, fica desafio pensar por que o uso de café todo dia está associado com câncer de pulmão. E se tem alguma maneira da gente tirar essa dúvida se isso é verdade ou se isso simplesmente foi um viés ou alguma coisa que aconteceu durante a nossa análise. Espero que vocês tenham gostado da discussão de hoje. Por hoje é só. Obrigado por assistirem o vídeo.